Um dia você olhou para o céu e ele não respondeu. Foi aí que você decidiu que Deus estava morto. Mas sem Deus, o que sobrou? Liberdade? Ou só um vazio disfarçado de progresso? Você matou Deus. E agora? Você matou Deus, talvez não com uma arma, nem com palavras, mas com indiferença. Foi aos poucos, quando decidiu que a fé era coisa de fracos, quando trocou as perguntas eternas por estímulos imediatos, quando apagou os símbolos, as orações, os ritos, e ergueu em seu lugar a ciência, o ego, e tudo o que restou foi um universo mudo, um mundo sem juízo final, sem propósito, sem chão. A moral virou opinião, o certo e o errado, preferências pessoais. A vida? Um acaso estatístico. A morte? Um silêncio sem eco. Você anda por cidades que brilham como deuses modernos, mas por dentro é como se tudo tivesse sido esvaziado. E ninguém quer falar sobre isso. Porque se admitir que sente falta é como confessar que ainda há um altar em ruínas dentro de si. E há um altar despedaçado, mas ainda sagrado. Durante séculos o homem acreditou que estava no centro da criação, que havia um propósito maior por trás de tudo. Mas aos poucos esse centro foi sendo corroído. Vieram os filósofos iluministas proclamando que Deus era apenas uma invenção moral para manter o povo obediente, que não existia alma, nem sentido, nem vida após a morte, apenas matéria, impulsos e casualidade. Nietzsche então cravou a sentença: Deus está morto. Mas poucos entenderam o verdadeiro peso dessa frase. Nietzsche não estava celebrando a morte de Deus, ele estava lamentando, porque ele sabia o que viria depois. Se Deus está morto, tudo é permitido. A moral se torna opinião, a verdade se fragmenta. O bem e o mal viram apenas preferências pessoais. E então surgem os gurus do niilismo moderno. A vida não tem sentido. Você é só poeira cósmica. Ninguém está te observando. Você está livre, livre para se destruir. Só que essa liberdade cobra um preço. Uma geração inteira cresceu acreditando que Deus era um conto de fadas. E agora chora em silêncio no travesseiro, buscando significado em likes e notificações. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo após 2 guerras mundiais, genocídios, crises de identidade e uma epidemia de ansiedade, o homem moderno continua ignorando o que está bem na sua frente. Porque enquanto os céticos proclamavam que a Bíblia era apenas um livro antigo, arqueólogos descobriam os muros de Jericó, caídos da forma exata descrita em Josué. Descobriam registros assírios confirmando reis israelitas. Descobriam manuscritos no Mar Morto, preservados por mais de 2000 anos, com profecias e relatos idênticos aos textos bíblicos atuais. Como explicar isso? É mais fácil dizer que tudo é coincidência, do que admitir que você passou a vida fugindo da verdade. O problema nunca foi a falta de evidência, foi a recusa em aceitar o que essas evidências significam. Durante séculos, a elite intelectual zombou da Bíblia. Diziam que era um amontoado de histórias mal contadas, uma coleção de lendas criadas por camponeses ignorantes. Mas a Terra começou a falar, e ela contradisse os céticos. No século XIX, escavações na antiga Mesopotâmia revelaram algo inesperado: as ruínas de Nínive, capital do Império Assírio, mencionada dezenas de vezes nas escrituras. Antes disso, muitos acadêmicos afirmavam que Nínive jamais existira, mas lá estava ela, com seus portões destruídos, inscrições em pedra, exatamente como descrito no livro do profeta Naum. Poucos anos depois, no sítio arqueológico de Tel Dan, em Israel, encontraram uma pedra com inscrições em aramaico: Casa de Davi. A primeira prova arqueológica de que Davi, o pastor que se tornou rei, não era um mito. Ele existiu e reinou. Também se achou o cilindro de Ciro, relatando a libertação dos judeus do cativeiro babilônico, como descrito no livro de Esdras. O túnel de Ezequias, cavado sob Jerusalém, citado em 2 Reis, foi escavado. Ele existe. O obelisco de Salmaneser III traz a imagem de Jeú, rei de Israel, ajoelhando-se diante do imperador assírio. São achados documentados, estudados, publicados, mas ignorados. Por quê? Porque se os relatos da Bíblia sobre povos, guerras, reis e cidades estão certos, então talvez os relatos sobre queda, pecado, juízo e salvação também estejam. E aí o jogo muda, porque se existe um Criador, então você não é livre, você é responsável.
Se existe um padrão absoluto, então o relativismo desmorona. Se existe um juízo final, então cada escolha sua tem um preço eterno. É mais confortável acreditar que a vida é só uma dança de átomos, que não existe propósito, nem verdade, nem redenção, porque se não há verdade, você pode fazer o que quiser, e ninguém pode te julgar. Mas essa liberdade é uma farsa. O homem moderno vive trancado numa prisão de escolhas vazias, viciado em dopamina, obcecado por aceitação, morrendo de medo do silêncio, da morte, da eternidade. Ele foge da Bíblia porque ela o vê por dentro. Ela fala de um Deus que conhece seus pecados secretos, um Deus que não negocia com o ego, um Deus que ama, mas exige rendição. E rendição é a palavra que o nosso século mais odeia. É mais fácil chamar a Bíblia de mito do que encarar a própria miséria. Mas quanto mais fugimos, mais a escuridão nos engole. Sem a luz divina, tudo vira caos. E talvez é por isso que o mundo está como está. Havia um homem, não era um fracassado, tampouco um gênio, apenas um cara comum. Cresceu ouvindo que Deus era um mito, que o universo surgiu do nada, sem motivo, sem propósito, que bem e mal eram construções sociais, que tudo o que importa é ser feliz, seja lá o que isso significar. Ele seguiu o script, estudou, trabalhou, namorou, viajou, tinha amigos, curtidas, liberdade, mas algo sempre faltava. Às vezes no escuro do quarto, ou no meio de uma festa cheia de gente rindo, ele sentia uma ausência, como se tivesse sido projetado para uma coisa que o mundo inteiro tinha esquecido. E ele começou a perguntar, por que existo? Por que esse vazio? Por que tudo parece tão descartável? Ele procurou respostas. Em livros de filosofia, em podcasts, em gurus que prometiam iluminação. Mas tudo era fumaça. Até que um dia, ele teve um sonho estranho. Estava diante de um altar antigo, destruído. Havia rachaduras, cinzas, mas também uma luz fraca saindo debaixo das ruínas. Quando se aproximou, viu uma inscrição. Aqui habitava o nome que vocês tentaram apagar. Acordou suando. Não sabia explicar. Mas naquele instante soube. O que faltava não era sucesso, prazer ou liberdade. Era Deus. Quantos homens vivem essa história sem sequer saber? Quantos caminham pela vida como zumbis funcionais, conectados com tudo? Menos com o que importa. Você vive em um mundo que rejeita tudo que não pode ser medido, vendido ou reproduzido. Mas sente falta de algo que nenhuma máquina pode fabricar. Um eco no fundo da alma. Um vazio que a dopamina não preenche. Você sente porque existe. E existe porque foi criado, não por acaso, mas por um propósito. E o problema é que te ensinaram que isso é fraqueza, que espiritualidade é superstição, que fé é coisa de velho ignorante. Mentiram pra você, porque se admitir que existe um Criador, você vai ter que admitir que existe certo e errado. Vai ter que olhar pra sua vida e encarar seus pecados. Vai ter que sair do centro do universo. E isso dói. É mais fácil zombar. É mais fácil fingir que é livre, mesmo preso às correntes do seu próprio ego. Mas e se esse vazio for a maior prova de que Deus existe? E se essa ausência não for falha no sistema, mas sim o chamado dele, te lembrando de que ainda há tempo? Você matou Deus. E agora? Você se libertou da culpa, das regras, da autoridade superior. Mas no processo, você também matou o sentido. Hoje, você vive em um mundo onde tudo é permitido, mas nada é sagrado. Onde tudo pode ser questionado, mas nada pode ser confiado. Onde a única voz que você ouve é a sua própria. E mesmo assim, ela te enlouquece. A modernidade pregou a liberdade, mas entregou confusão. Prometeu autonomia, mas serviu ansiedade. Você se tornou o seu próprio Deus. Mas o trono que você ocupa está vazio por dentro. E então você tenta preencher, com likes, com elogios, com metas, com prazeres, mas no fundo sabe, está tudo desmoronando. Você tem tudo o que disseram que precisava para ser feliz, e mesmo assim acorda com um nó na garganta, com uma sensação invisível de que está tudo errado. Você é livre para fazer o que quiser, mas já percebeu que isso não te ajudou a descobrir o que realmente vale a pena fazer? A liberdade sem direção virou prisão, a autoestima virou um culto. A ciência virou ídolo, mas não consola. A tecnologia aproxima telas e afasta corações. E o tempo virou o inimigo. Porque quanto mais ele passa,
mais você percebe que não sabe para onde está indo. A ausência de Deus, ele não criou um homem forte, criou um homem vazio. E esse vazio hoje ele se disfarça de superioridade moral, de ceticismo inteligente, de ironia afiada. Mas tudo isso é só defesa. Você não quer encarar que o buraco que sente não é existencial, é espiritual. Você procura sentido como quem tateia no escuro. Testa filosofias, devora livros, busca gurus, mas continua faminto, porque o que você procura não é conhecimento, é redenção. O homem moderno já tentou de tudo. Psicologia, estoicismo, espiritualidade de Instagram, inteligência emocional, ayahuasca, tantra, física quântica. E tudo isso, em algum nível, fracassou. Porque nenhuma dessas coisas tem poder de reconstruir aquilo que foi arrancado da raiz. Você já se perguntou por que, mesmo cercado de conforto, a tristeza te visita sem avisar? Por que, mesmo com tanto conteúdo sobre amor próprio, você ainda sente que não é suficiente? É porque o que está faltando não é mais uma técnica, é a reconexão com o Criador. Mas reconhecer isso exige o que o homem moderno mais teme: humildade, arrependimento, silêncio. Você vai precisar admitir que talvez sua arrogância te levou para o lado oposto da verdade. Você vai ter que aceitar que não pode carregar o mundo sozinho nas costas, que não foi feito para ser Deus de si mesmo, mas para caminhar com Deus. Esse é o ponto mais profundo da crise, aonde todos nós chegamos, mais cedo ou mais tarde. E agora, ou você constrói sobre um novo alicerce, ou afunda tentando fingir que a areia aguenta o peso da existência. Talvez você não tenha matado Deus com ódio. Talvez tenha sido só esquecimento. A vida te empurrou, a rotina te engoliu, o mundo te distraiu, e quando percebeu já fazia tempo que não falava com ele. Mas ainda que o seu altar esteja em ruínas, a presença dele ainda está aí. Debaixo da frieza, da correria, das distrações, ainda pulsa uma centelha. Talvez você tenha deixado a fé escorregar sem perceber. Talvez a dor te calou. Ou talvez, lá no fundo, você achou que não era mais digno de voltar. Mas escuta, Deus não te esqueceu nem se envergonha de você. Ele conhece cada desvio, cada silêncio, cada abismo e mesmo assim te chama pelo nome. Esse vídeo não veio à toa. Ele é um sopro, um resgate. Talvez seja o primeiro sussurro divino que você ouve em meses ou anos. Mas ele está dizendo: filho, volta para casa. Eu nunca saí daqui. Você não precisa esperar estar pronto. Não precisa consertar tudo sozinho. Deus não chama os perfeitos. Ele cura os quebrados. Você só precisa fazer uma coisa: abrir o coração. Falar com ele como quem fala com um pai que ainda ama. Chorar se precisar. Confessar se for necessário. Mas voltar. Voltar com sede, com fome da presença, com honestidade, porque ainda há tempo. Ainda há cura, ainda há um propósito esperando por você. O mundo quer te manter distraído, sobrecarregado, desconectado da eternidade. Mas Deus quer te reconectar à origem, quer restaurar sua alma e devolver a paz que você não sente faz tempo. Agora escuta com atenção. Se esse vídeo mexeu com você, se ele te despertou de um torpor silencioso, então assista ao próximo. A IA foi feita para te apagar e você nem percebeu. Lá, você vai entender como esse sistema moderno não quer apenas que você se afaste de Deus. Ele quer te apagar. Quer sufocar sua mente, desligar sua identidade, matar sua sensibilidade espiritual. E se você não abrir os olhos, vai passar a vida inteira desligado de si mesmo, achando que está tudo bem, enquanto afunda. Se esse aqui acendeu a faísca, o próximo vai te mostrar o fogo que você precisa carregar. Porque Deus não quer só te acordar, Ele quer te curar e reconstruir com você um altar onde só havia cinzas.